deslocava por volta de 3 horas a pé e chegava lá com a batata das pernas já dolorida, participava do culto e retornava para casa novamente. Eu acho que deve ser umas 4 léguas ou mais. 18 quilômetros para ir e 18 quilômetros para voltar. 18 com 18 dá quanto, irmão? 6. É muito chão para você percorrer. Então a gente percorria essas distâncias e esse era o trabalho dos nossos pioneiros que iniciaram a história da nossa igreja em 1914 na cidade de Itapajé. Nós temos eu tenho assim, uma especial dedicação à minha família, porque eu tive essa felicidade de ir buscar as raízes da nossa família, da família Castro, que se espalhou aqui por esta região da localidade de Frios, pois nós somos aqui dessa região. E para vocês terem uma ideia, o meu bisavô, que era João Frauzino de Castro, nem minha mãe conheceu o João Frauzino, que era avô dela, nem a minha tia Moreninha também conheceu, que era também avô dela, a tia Jovem também não conheceu, a tia Aleluia, que é mais idosa do que a mamãe, também não conheceu, porque ele faleceu em 1922. Mas o meu bisavô, no ano de 1908, a igreja, para os irmãos terem uma ideia, o movimento pentecostal do estado do Ceará, ele chegou aqui em 1914, em junho de 1914. E o meu bisavô e a minha bisavó, que era pai e mãe da irmã Elsa, da irmã Moreninha, da irmã Jorge, eram avós dela, né? Da irmã Aleluia. Ele ouviu o evangelho na cidade de Paracuru. Eu encontrei esses dados em um jornal da igreja presbiteriana. O meu bisavô e a minha bisavó, o meu avô tinha 16 anos, Cândido de Castro Moura. O Júlio de Castro devia ter, acho que talvez uns 12. Eles participando de um culto com um número de irmãos até maior do que este aqui. Porque naquele relato daquele livro, tinha a presença de quase 200 pessoas assistindo participando daquele culto. E aquele culto era da igreja presbiteriana independente, que estava sendo dirigido por Cândido Olegário Moreira. Então os meus bisavós já ouviram o evangelho em 1908. Quando o evangelho chegou, quando a Assembleia de Deus chegou no Brasil em 1911, o meu avô já era evangelizado pela igreja presbiteriana independente. Então nós temos as nossas raízes trazidas desse evangelho, que é algo tremendo, que é algo maravilhoso. E houve uma junção muito especial da história da igreja vinda para a minha família Castro com a família Sales, no tocante o nosso irmão Raimundo de Sales Gomes, que era proprietário do sítio Santana em Itapajé. Em 1902 eu encontrei também no jornal da igreja presbiteriana independente que ele foi na cidade, no centro de Itapajé, atrás de adquirir uma Bíblia para conhecer a palavra de Deus. E o Raimundo de Sales Gomes, que é conhecido por Pai Sales, é o neto do meu primo, do Silinhas aqui. O Raimundo de Sales Gomes, ele creu no evangelho, irmãos. Ele na verdade, ele passou a pertencer à Assembleia de Deus em 1914, com a chegada da irmã Maria de Jesus Nazaré Araújo, quando ela se deslocou de Belém do Pará, vinda em um navio, sozinha. Ela era de Itapajé, havia se deslocado com a família para Belém do Pará, para o Amazonas, e ela creu no evangelho lá no Amazonas, e ela colocou no coração dela o desejo de trazer a mensagem pentecostal para os seus patrícios, para os seus familiares. E aquela mulher se deslocou sozinha em um navio da companhia
de navegação a vapor aqui do Brasil. E quando ela chegou aqui em Fortaleza, ela alugou um animal e veio, ou seja, um animal de carga. Naquela época, irmãos, as pessoas tinham que transitar andando, ou então em um lombo de animal. E naquela época existia uma profissão que o nome se dava, o nome de arrieiro. O arrieiro era alguém que tinha animais de carga e eles alugavam esses animais para transportar mercadorias e também transportar as pessoas. E foi isso que a irmã Nazaré usou de Fortaleza até Itapajé. Ela passou 3 dias, irmãos, saindo de Fortaleza para chegar em Itapajé. Ela pernoitou aqui em São Luís do Curu, ali bem onde tinha o velho barracão, quando a nossa cidade de São Luís do Curu foi fundada no ano de 1905. Em 1914 ela esteve lá, hospedada naquele barracão, e ela se deslocou para Itapajé. Quando ela chegou no Itapajé, que levou o evangelho para os seus familiares no sítio Paudólio. A tia Moreninha deve se lembrar um sítio que fica antes do sítio Santana, o sítio Paudólio. Lá no sítio Paudólio, quando ela chegou na casa dos seus familiares, que ela falou que era uma serva de Deus, ela teve a sua Bíblia jogada no chão, ela foi expulsa de casa, e o familiar dela, com o nome de Chagas Leitão, ele disse assim: olha, você não é bem-vinda na nossa família, porque nós somos católicos. Você tem que sair, saia daqui, vai embora. Você vai lá para o sítio Santana, porque é lá que moram os protestantes. E os protestantes que moravam lá eram exatamente o pai Sales, o Vicente de Sales Bastos, o João Teixeira Bastos, Antônio Teixeira Bastos, Isabel Francisca de Sales, que era a avó do tio Joel, que é o pai do Cilinha, né? Que era sogro da tia Moreninha. Então, era eles que tinham na sua casa, eles tinham uma congregação da igreja presbiteriana. Existia 2 congregações da igreja presbiteriana, uma no sítio Santana e outra na fazenda Lagoinha. A Nazaré ganhou os irmãos para a Assembleia de Deus, porque ela falou do batismo com o Espírito Santo, irmãos. E a família do pai Sales, do Raimundo de Sales Gomes, e todos eles creram no batismo com o Espírito Santo. E aquela igreja presbiteriana independente se tornou uma Assembleia de Deus. E nasceu na casa de Raimundo de Sales Gomes a Assembleia de Deus do estado do Ceará. Então a história da Assembleia de Deus, ela se funde com as famílias Sales, e depois vai encontrar a família Castro, quando o Júlio de Castro se casa, né, com a Elisete. Aí depois nasce a tia Moreninha, que vai se casar com o tio Joel, que o tio Joel é filho da Estefânia de Sales Bastos, e a Estefânia de Sales Bastos era a 5ª filha do Raimundo de Sales Gomes. Então se funde estas famílias, e aí o evangelho que hoje nós vemos, quando a gente fala em evangelho, é melhor falar Assembleia de Deus, porque o evangelho mesmo aqui no Ceará já chegou em 1839, vindo com um pastor da igreja metodista lá dos Estados Unidos. Então a Assembleia de Deus, ela vem nascer exatamente na casa dos nossos familiares. Ou seja, as Assembleias de Deus nasceram nas famílias que hoje fazem parte da maioria desses moradores aqui da região, da localidade de Frios, né? Tanto pela origem da família do pai Sales, quanto pela família de Júlio de Castro. Aí de Júlio de Castro nós temos Júlio de Castro, temos Abraão de Castro, Cândido de Castro, Josefa de Castro. Tem muitas, irmãos, a nossa família é muito abençoada, porque o evangelho chegou na nossa família, há muitos anos atrás, né? A história da nossa família, por exemplo, do meu avô, que é o Cândido de Castro,
que morou aqui do lado, irmãos. Eu me lembro dessa casinha que tinha aqui, a uns 50 metros daqui, 60 metros daqui, em 1963. Eu nasci, eu acho que era 1965. Eu tinha 4 anos mais ou menos, quando o papai e a mamãe vieram morar aqui, nesse lugar. Eu, criancinha, né, acompanhei o meu avô, a minha avó, aqui do lado, porque o Tijúlio já herdara estas terras do seu pai, que é o meu bisavô, João Frauzino de Castro. O João Frauzino de Castro, irmãos, se nós passarmos das 9 horas, uns 10 minutos, irmãos, hoje é uma festa que vocês estão aprendendo aí, eu acho que vocês vão todos nos tolerar. Pode ser, pastor? Então, para vocês terem uma ideia, o João Frauzino de Castro, irmãos, ele lá na cidade de Paracuru, eu encontrei quando estava pesquisando a história do movimento pentecostal no arquivo público do estado do Ceará. Eu encontrei um documento datado de 1885, quando estava escrito lá o nome do meu bisavô, que era o avô dessas irmãs aqui, como intendente, como vice-intendente da cidade de Paracuru. Então, lá na cidade de Paracuru, o João Frauzino de Castro, ele era uma pessoa que tinha posses. E essas terras aqui que o Tijúlio herdou, já era do nosso bisavô, que as suas terras vinham lá do Paracuru até aqui. Então ele era uma pessoa muito envolvida com a sociedade daquela época. E eu encontrei também na prefeitura de São Luís do Paracuru, um documento em que o meu bisavô fez um teste em 1880. E ele, na arguição, ele tirou o 2º lugar. Era um homem letrado, que gostava de ler já naquela época. Então, por isso é que eu estou me alongando mais nesse contexto histórico, para trazer para os familiares desses pioneiros, que já não estão mais conosco, mas que eles tiveram uma importância fundamental na nossa vida, no nosso crescimento espiritual. Nós devemos muito aos nossos pais na fé, que nos ensinaram como nos conduzirmos nesse mundo tão difícil, né? Então essa é a história, um pouco da história do movimento pentecostal que veio de Uruburetama. Quando o evangelho estava localizado lá no Itapajé, ele chega lá na Uruburetama através da fazenda Boa Vista, que pertencia ao Chaga de Sales, que o Chaga de Sales, ele era um dos filhos do Raimundo de Sales Gomes. Ele era casado com a filha do Raimundo de Sales Gomes, Chaga de Sales. E o evangelho naquela época era chamado de Campo da Praia. O Campo da Praia, o evangelho se localizava entre Itapajé, Uruburetama, Paracuru, depois São Gonçalo do Amarante, depois São Luís do Curu, próximo a Pentecoste, Umirim, voltava novamente para Itapajé. Era esse um círculo em que naquela época se conheceu como Campo da Praia. E do Campo da Praia nós temos o Vicente de Sales Bastos como o primeiro pastor que foi consagrado no estado do Ceará pelo missionário Gunnar Wingren. O Gunnar Wingren, eu fiz um livro com toda a história dele no estado do Ceará. Esse livro, ele conta como foi a convivência do pioneiro. Quem já ouviu falar aqui de Gunnar Wingren? Para ver se algum irmão... ótimo, os irmãos já conhecem. Então, o Gunnar Wingren, ele é o fundador, juntamente com Daniel Berg, das Assembleias de Deus no Brasil. O Gunnar Wingren, ele esteve aqui no Ceará por um período de 40 dias, irmãos. Desses 40 dias que ele esteve aqui, ele relata na agenda dele que ele esteve 25 dias no sítio Santana com o Pai Sales. E ele registra tudo aquilo que acontecia no decorrer da sua convivência com os nossos pioneiros lá do sítio Santana.
O Gunavingre, quando ele se deslocou do Sítio Santana para a Fazenda Lagoinha, no dia 8 de janeiro de 1915, ele realizou um culto de despedida no dia 8 de janeiro, que era um dia de sábado, e quando ele se despediu daqueles irmãos no Sítio Santana, que ali estava toda a família do Pai Salles, estava a irmã Estefânia, que é a mãe do tio Joel, e outras irmãs, né, que faziam parte do trabalho ali no Sítio Santana. Ele deixou escrito que o último versículo que o Gunavingre leu lá no Sítio Santana está escrito na nossa Bíblia, no livro de Isaías 35:10. Se você ler a Bíblia, Isaías 35:10 foi o texto que o Gunavingre pregou para os irmãos ali na fazenda, né, lá do Sítio Santana, que tem as fotos aqui, tem imagens do Sítio Santana. E que essa mensagem é Isaías 35:10, e os resgatados, deixa eu ler aqui, pastor Honório, que diz assim, a palavra de Deus, 35:10, diz assim: e os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá toda tristeza e gemido. Essa mensagem, eu tenho certeza que o Gunavingre, quando estava anunciando essa mensagem, ele estava se despedindo daqueles irmãos, que ele não mais os veria aqui, mas eles veriam eles lá na glória. Por isso que ele diz: os remidos do Senhor voltarão e entrarão em Sião com júbilo. Era esse o gozo do Gunavingre quando leu esse texto lá no Sítio Santana. Pois bem, irmãos, e a história foi se irradiando, aí chegou em todo o Ceará, e aí a gente comemorou o centenário desta igreja aqui, né? No mês de julho, no mês de setembro, porque o centenário foi em julho, e foi uma grande festa no Castelão. E como resultado, irmãos, de toda essa pesquisa histórica que nós fizemos, foram feitos esse livro aqui, que é o Fragmentos da História do Evangelho no Ceará, esse livro aqui, que é Viagens e Sermões, de Emiliano Ferreira da Costa, esse aqui, que é o Evangelho em Fortaleza, a partir de 1922, e esse aqui, Gunavingre no Ceará, 40 dias de avivamento pentecostal, e esse aqui, que é o nosso livro oficial do centenário das Assembleias de Deus do Estado do Ceará. Esse livro tem 22 capítulos, ele fala de toda a história do movimento pentecostal, quando chegou em todas as regiões do Estado. O Estado do Ceará, em 1986, foi dividido em 13 regiões, e cada região do Estado você conhecerá a história da igreja, sendo que ele contém, além dessas 830 fotos históricas, contém mais de 400 nomes de pastores que já fizeram esse trabalho evangelístico em todo o estado do Ceará. Então, meus amados irmãos, eu vou aqui trazer essas placas aqui, porque eu teria que homenagear esses irmãos que são a nossa semente, que ainda está conosco, né? Se Jesus não voltar daqui a 50 anos, com certeza eles não estão mais aqui com a gente. Talvez nem eu esteja, mas já tem a história deles, irmãos. Dentro do livro tem a história deles, o que eles fizeram, as suas caminhadas, as suas lutas, os seus sofrimentos, as suas dores, as suas alegrias, tudo aquilo que eles fizeram estão escritos, porque escrito vai ficar para a posteridade. Enquanto Cristo não voltar, essa história ela vai ser passada de geração para geração. Eu tive essa felicidade de ir atrás dessa história, e aí nós vamos repassar aqui essas pequenas. Deixa eu pegar aqui, calma para mim. Eita, essa não pode pegar assim não, eu tenho que pegar assim pela base. É uma homenagem singela, irmão, pela base. Olha, isso aqui é uma homenagem singela, mas é um pequeno troféu que a gente vai presentear
dos nossos pioneiros que fizeram a nossa história ao longo de 100 anos, irmãos. Foram 100 anos de história. E esse livro eu tenho feito o lançamento dele em vários locais. E eu estou fazendo aqui na minha localidade. Então, para mim é um gozo diferenciado, porque eu estou no meio da minha família, no meio daqueles que a gente conviveu, né? Tá certo que eu saí de Fortaleza, saí de São Luís do Curu para Fortaleza em 1979, mas eu nunca deixei de amar o local onde eu nasci. E São Luís do Curu, irmãos, é uma cidade histórica, porque existiram algumas celebridades que nasceram aqui em São Luís do Curu. Não que eu me enquadre como celebridade, não é isso. Mas em São Luís do Curu nasceu o doutor Ademir Siqueira, grande conferencista internacional. Quem conheceu ele sabe muito bem quem era Ademir Siqueira. Também tem o presidente da CGADB, José Wellington Bezerra da Costa, nasceu também aqui em São Luís do Curu. Então, São Luís do Curu é o 14 de outubro de 34. Então, São Luís do Curu é uma cidade muito especial para a história do Evangelho no Estado, irmãos, né? E daqui a alguns anos, alguém vai lembrar, também nasceu em São Luís do Curu aquele que buscou a história do movimento pentecostal. Porque outro não buscou, irmãos, mas Deus me presenteou essa história através dos meus esforços, através da minha... Tem Siqueira por aqui? Tem? Cadê o Siqueira? Levanta a mão aí. Olha aí. Ademir Siqueira. Então é a árvore genealógica dos Siqueiras aqui também, que se uniram com os Castros. O Messias de Castro é nosso primo, é neto de Abraão de Castro, é dessa linhagem aí, o Messias de Castro. Pois bem, terceiro vice-presidente. Só que ele não nasceu aqui em São Luís do Curu, mas ele nasceu lá em Fortaleza mesmo. E então, meus amados irmãos, então essa simples homenagem que o livro, esse livro Assembleia de Deus no Ceará, 100 anos de história, está fazendo, nada mais é do que fazendo justiça a quem justiça merece. Os irmãos concordam que nós estamos fazendo justiça a quem justiça merece? Porque foram eles que fizeram que deram início à sementeira desse evangelho aqui em São Luís do Curu. A tia jovem chegou a dizer para mim aqui que o tio Júlio saía daqui dos frios a pé lá para a escola dominical e voltava. E quando era de noite voltava para o culto novamente a pé, irmãos, né? Ele não perdia uma escola dominical, não podia fazer chuva ou sol. Era assim os pioneiros daquela época, irmão. Não mediam distância para fazerem a obra de Deus. Amém? Então, nós temos aqui o presbítero Uzi. Por gentileza, eu queria que você entregasse aqui ao nosso pastor. Vai lá para baixo mesmo, pode ir lá para baixo. O senhor pega aqui nessa basezinha, porque eu quero que você passe as mãos ali do nosso pioneiro. Pastor Mozart, né? João Mozart Pereira, que entrega as mãos dele. Esse troféu é uma homenagem simples, mas é de um grande pioneiro, irmãos, que fez a história do Evangelho no estado do Ceará e merece uma salva de palmas, irmãos, porque é algo maravilhoso, né? É algo tremendo. Esse momento feliz, alegre, abençoado e maravilhoso. Que Deus abençoe mais e mais o pastor João Mozart Pereira. É uma homenagem simples, pastor João Mozart, mas é de coração, porque o Senhor merece pelo trabalho que Deus permitiu que o Senhor realizasse ao longo da sua história, da sua vida. E eu também queria pedir aqui ao nosso, quem é o supervisor que está aqui da congregação? Pronto,
meu irmão Ademir, eu queria que você entregasse as mãos do nosso pastor Honório. Pastor, aqui para baixo, pode vir aqui para baixo. Você colocar nas mãos do nosso pastor Honório também essa homenagem pelo trabalho que ele também tem realizado na história do movimento pentecostal no estado do Ceará, né? Então, que Deus possa abençoar maravilhosamente essa grande obra que Deus tem colocado nas suas mãos aqui em São Luís do Curu, né? Agora eu queria que o Silinha ficasse aqui embaixo para homenagear também uma pessoa especial, muito especial, que é a nossa pioneira Maria de Castro. Eu botei Gomes aqui, mas é Salles, é Gomes. Então pronto, olha. Então isso aqui é para você homenagear a sua mamãe. Eu sei que hoje o caráter que você tem, você herdou desse ensinamento que ela lhe deu. E aí está essa linda homenagem. Louvado seja o nome do Senhor, né? Bênção do céu, bênção mesmo. E eu queria, irmãos, convidar, deixa eu ver aqui, a Aurenice, vem aqui, Aurenice, para você homenagear também aqui uma pessoa especial, também a Aurenice, a minha prima, na família também. E você vai homenagear essa linda serva do Senhor, que é a tia jovem, né? Com essa lembrancinha também, porque ela merece pelo grande trabalho que ela realizou e já está realizando, porque tem sido uma bênção. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, eu vou descer porque eu vou também homenagear também aqui na verdade eu coloquei a foto aqui da irmã Elsa de Castro, porque a tia Aleluia, né, vai ser as duas homenageadas aqui, a irmã Elsa de Castro e a irmã Aleluia de Castro, né? Eu vou dar também fazer essa homenagem aqui a vocês duas. E como a senhora já me vê todo dia, eu coloquei a sua foto e o seu nome para não esquecer da senhora. Amém? Então pronto, a tia Aleluia também vai ficar com essa lembrança, com essa recordação, por ela também ser parte dessa história maravilhosa, irmãos, que é a nossa igreja, que é a nossa Assembleia de Deus, que é... Louvado seja Deus. Deixa eu ficar aqui para tirar uma foto com vocês. É uma amor. Louvado seja Deus. Ótimo. Então, irmãos, essas simples homenagens que a gente está fazendo aqui, em nome do livro, todos eles estão inseridos dentro do livro. Não tem toda a história biográfica deles, porque a gente vai estar providenciando outro livro mais recente.